Chegou, estava ali. É uma repita, minha irmã, tá a mesma coisa. Mas, vamos lá. Porque o meu é de grau. É papel. Oh, meu Deus. Me ajuda. Oséias capítulo 6, versos 3. Ok? Vamos lá, então. Conhecendo a Deus. Amém? Bora, conhecendo a Deus. Lá em Oséias capítulo 6, versos 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um ser uno, mas também é apresentado na Bíblia como um Deus triuno, composta de Pai, Filho e Espírito Santo, como está lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Mateus capítulo 28, versos 19. Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João capítulo 14, versos 16. Com mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito, como está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versos 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Glória a Deus. Logo para conhecer melhor a Deus, precisamos conhecer cada uma das pessoas da Trindade, como está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versos 13. 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Que Ele esteja sempre conosco, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Vamos no Deus Pai. O Deus Pai geralmente é mal compreendido e mal interpretado. Muitas pessoas entendem que Ele é um Deus severo, inflexível e vingativo, que está sempre pronto para nos castigar, só não o fazendo porque Jesus é bondoso e intercede por nós, acalmando a sua ira. Entretanto, pelo que Jesus disse a seu respeito, o Pai é um Deus tão amoroso, solícito, longânimo e misericordioso quanto o Filho. Disse-lhe Jesus: Estou tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Como está lá em João capítulo 14, versos 9. O Pai é fonte de todo amor, tanto quanto as outras pessoas da Trindade. Portanto, toda glória deve ser dirigida a Ele. Glória a Deus. O Pai tem por nós um amor incomparável, a ponto de oferecer seu Filho para morrer por nós pecadores, como nos diz o seu próprio Filho Jesus, como está lá em João capítulo 3, versos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Deus Filho é o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem o poder da graça, aquele que a pedido do Pai deixou a sua glória nos céus, vindo a nós para morrer e ressuscitar e para levar os nossos pecados com o seu sangue. Glória a Deus, meu Pai. João capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus,
e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Cristo não foi criado. Ele é eterno e sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e com o Espírito Santo, como está lá em Marcos capítulo 1, versos 11. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho, em ti me comprazo. Glória a Deus. A Jesus foi dada todo o poder e autoridade do Pai. Ele tem o poder de interceder por nós junto ao Pai. Por isso Cristo também é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, aquele que veio para substituir Jesus como nosso Consolador, quando Jesus subiu ao céu depois da ressurreição. Vamos lá em João capítulo 14, versos 12 a 17. Meu Pai. João capítulo 14, versos de 12 a 17. Em verdade, vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Versículo 13. E tudo quanto perdides em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. E tudo quanto perdides em meu nome, eu farei. Se me amas, guardarei os meus mandamentos. Versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não vê, não o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. O Espírito Santo, portanto, é a manifestação da força ativa de Deus. É o próprio Deus agindo, que é necessário para nos conduzir no caminho da salvação em Cristo Jesus. Olha o que diz lá em Miqueias capítulo 3, versos 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Lucas capítulo 1, versos 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Quem é o Espírito Santo? Glória a Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, Ele é Deus. O Espírito Santo é a pessoa divina que age diretamente na vida do crente. É Ele quem permite o contato direto com o Altíssimo. E o que o Espírito Santo faz? Ele é o Consolador. Jesus. Jesus afirma que o Pai nos dará outro Consolador, como está lá em João capítulo 14, versos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. É Ele quem convence o pecador do seu pecado e da sua necessidade da justiça de Cristo. Isso ocorre por ação do Espírito Santo, também conhecido como Espírito da verdade. Louvado seja o teu nome. João capítulo 14, verso 7. Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele transforma o crente quando ele aceita Jesus como seu Salvador, e é Ele quem atua na sua vida para a salvação.
Por isso o Espírito Santo é chamado Espírito de vida, como está lá em Romanos capítulo 8, versos 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Também o Espírito Santo que nos ensina a viver como Deus quer. Ele mora dentro do crente e ajuda-o a encontrar o caminho que deve seguir. É Ele que nos ajuda a interpretar a Bíblia corretamente e aplicá-la em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Gálatas capítulo 5, versos 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele nos capacita, através da ação do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. Glória a Deus. As novas atitudes do cristão são conhecidas como fruto do Espírito, porque são o resultado do seu trabalho. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. É também o Espírito que nos dá capacidade para dar testemunho de Cristo e ensinar a fazer as boas obras. Até o Antigo Testamento que nos dava o ministério era o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem é a Trindade? É a palavra usada para descrever Deus, que sendo um só, tem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra Trindade implica em serem coiguais, coeterno, consubstanciais, porém cada um é Deus completo e inteiro. Glória a Deus. Três em um ou um que é três são expressões que não aparecem na Bíblia, mas são usadas para explicar o conceito bíblico de que Deus é um, mas é três. Essa ideia, no entanto, está bem clara na Bíblia. Como nós podemos ver lá em Mateus capítulo 28, versos 19. Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o que Jesus disse a esse respeito. João capítulo 14, versos 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia, ela não procura comprovar que Deus existe. Em vez disso, ela declara a sua existência. Ela não procura comprovar que Deus existe, mas em vez disso, ela declara a sua existência e apresenta numerosos atributos seus. Muitos desses atributos são exclusivos dele. Outros, em parte, pelo fato de ter sido criado aos homens, né? Por ter sido criado à imagem de Deus. Como Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, a um só tempo. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus é onipotente, Ele é todo poderoso e detém total autoridade sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas. Deus é transcendente, Ele é diferente, independente da sua criação. Deus é eterno, Ele é de eternidade a eternidade. Deus é imutável, Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições e nos seus propósitos para com a raça humana. Deus é perfeito e santo. Ele é absolutamente isento de pecado e perfeitamente justo. Deus é trino e uno. Ele é um só Deus manifesto em três pessoas.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa plenamente divina. Não são iguais. Não são iguais as duas, mas não são três deuses, e sim um só Deus. Os tributos morais de Deus é que Deus é bom, Deus é amor. Deus amou porque o amor dele é altruísta, ele abraça o mundo inteiro, composta de humanidade pecadora. Deus é misericordioso e clemente. Ele não extermina o ser humano conforme merecemos devido aos nossos pecados, mas outorga nos concede-nos perdão e a salvação pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Deus é cura. Glória a Deus. Aleluia. Ele liberta. Ele salva. Como está lá em 2 Timóteo, capítulo 5, versos 2. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Ele é o único que liberta o ser humano. Conhecereis a verdade vos libertará, como está lá em João capítulo 8, versos 32. Ele é o único que transforma o homem. O Evangelho, ele não melhora e nem... Ele transforma o ser humano, como está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo que se fez novo. Então, nós temos mais é que buscá-lo e orar para pelos nossos irmãos, e buscar aqueles que não estão na salvação, como tem parentes nossos, irmãos, filhos, marido. Como eu tenho meu marido, temos que orar por eles, para eles buscarem também como nós buscamos. Então, o que eu posso dizer é que Jesus é o único que pode salvar, libertar e transformar o homem. Só Ele que cura, só Ele que liberta, só Ele que salva. Por isso que lá em Marcos capítulo 16, versos 15 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é o que nós estamos fazendo. Então, quem quiser ouvir e escutar ao mesmo tempo, é que busque como nós estamos buscando, né? E seja feliz e abençoado como nós somos, porque eu tenho uma testemunha de um filho, de uma pessoa que está na casa, e ele andou fazendo comentários que Jesus está demorando. Ele aceitou Jesus e ele se afastou de Deus, o que é um problema muito grande, viu? Para aqueles que conhecem a palavra. E ele mesmo chegou e disse para mim que Jesus está demorando, sabe lá se ele vai chegar, se ele vai vir. Vamos lá olhar lá em 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 7, gente, por favor. O que dizem para aqueles que são zombadores? 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 7. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Pai, para todo sempre. Glória a Deus. Os verdadeiros adoradores estremecem próximo diante de ti, Senhor. Aleluia. Só tu és digno de louvor, honra, exaltação e oração, meu Deus. Mas ninguém pode fazer o que tu fazes. Glória a Deus. Amém? Aquelas pessoas que são zombadores, que zombam, às vezes a gente passa para ir para a igreja, tem uns que sorriem e uns dizem assim: isso daí é em vão. Já disseram para mim: tu está indo para a igreja em vão, tu pensa que tu vai ser salva. Então tá. Então vamos lá.
Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Glória a Deus. Pelo qual veio perecer o mundo daquele tempo afogado em águas, como nós sabemos, o dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Pois é isso que vai acontecer para as pessoas que zombam, aqueles que dizem que Deus não existe, como está lá em Salmo capítulo 14, versos 1. Eles dizem por os seus próprios corações: não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então nós temos que sempre levar o evangelho para aqueles que não conhecem, para aqueles que não acreditam. Enquanto isso nós estamos buscando, né? Deus não vai tardar. Ele vai vir na hora certa, no momento certo dele. Como ele disse, ele não vai vir, sabe lá se ele vai vir. Como lá, não, porque que os crentes pregam só Jesus? Porque ele é o único que perdoa pecados. É ele que salva o mais indigno pecador. Aleluia, glória a Deus. Glória. Que não andamos em estrada larga, como tem Mateus capítulo 7, versos 13, né? Entrai pela porta estreita, porta larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Muitos nela entram. Todas as religiões e seitas em Cristo, como é grande a multidão, é como um grande rio com forte correnteza, leva tudo o que encontra. Pois Deus não quer que a sigamos, como está lá em João capítulo 3, versos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Espírito Santo nos guia na trilha da verdade, como está lá em João capítulo 16, versos 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Obrigada pela oportunidade. Seja feita a tua vontade.